Ao lavar um terno, ela descobriu um segredo que o bilionário escondeu por 20 anos. Isso mudou tudo. Ana jamais imaginou que um dia simples em seu trabalho poderia virar sua vida completamente. Trabalhava há anos em uma lavanderia silenciosa, sem imaginar que uma descoberta inesperada poderia colocar tudo o que conhecia em jogo, mudando para sempre sua história. Um pedido incomum chegou em suas mãos, um elegante terno com uma etiqueta luxuosa indicando alguém poderoso. Ana sentiu imediatamente um arrepio inexplicável. Dentro daquele terno caro estava escondido um segredo guardado por um bilionário misterioso, algo que revelaria um passado surpreendente, uma verdade que ninguém conhecia e que a obrigaria a enfrentar escolhas difíceis e emoções intensas. Acompanhe até o final para descobrir como esse segredo escondido no bolso de um terno poderia transformar a vida simples de uma mulher humilde, levando-a para um caminho que nem mesmo ela poderia prever. A história de Ana vai te surpreender, emocionar e mostrar que até mesmo nas rotinas mais comuns, existem revelações capazes de mudar tudo. Ana jamais poderia prever que naquela manhã comum de trabalho, algo surpreendente aconteceria para mudar completamente o rumo da sua vida. Há 15 anos, ela era apenas mais uma funcionária invisível em uma lavanderia simples no centro da cidade, vivendo dias repetitivos e silenciosos, nos quais nenhuma novidade surgia para quebrar a monotonia. Sempre discreta e eficiente, Ana cuidava das roupas com atenção e paciência, sem nunca atrair olhares ou receber agradecimentos especiais pelo serviço impecável que fazia. Sua existência transcorria em meio ao vapor quente, ao barulho constante das máquinas e ao cheiro suave de sabão, acompanhada apenas pelos seus pensamentos, enquanto o mundo lá fora parecia distante e indiferente ao seu esforço diário. Ela já havia se acostumado a notar pequenas histórias nas roupas dos clientes, observando silenciosamente objetos esquecidos nos bolsos das calças, blusas ou casacos. Em certos momentos encontrava cartões de visitas amassados, moedas gastas e fotografias antigas desbotadas, testemunhas mudas da vida secreta das pessoas. Ana gostava desses pequenos achados que lhe permitiam imaginar histórias que ela mesma jamais vivera. Às vezes, sorria discretamente enquanto trabalhava, criando narrativas na própria mente sobre os donos daquelas roupas esquecidas, pessoas que nunca saberiam como seus pertences insignificantes ajudavam a suavizar o peso daquela rotina solitária e sem grandes expectativas. Mas aquele dia não era como os outros. Uma campainha tocou quebrando o silêncio, trazendo um pedido incomum e urgente. Um elegante terno chegou à lavanderia, cuidadosamente embalado, claramente pertencente a alguém importante. A etiqueta com letras douradas indicava um cliente rico, acostumado a lugares luxuosos bem diferentes daquela lavanderia simples onde Ana trabalhava. Ao pegar o terno, ela sentiu um frio incomum no estômago, uma sensação inexplicável de que algo especial estava para acontecer. E o que Ana ainda não sabia era que aquele terno elegante escondia um segredo que mudaria tudo em sua vida e revelaria algo que jamais imaginaria descobrir. Assim que começou a examinar o elegante terno deixado por aquele cliente misterioso, Ana sentiu algo estranho no bolso interno. Era incomum roupas daquela qualidade chegarem até a lavanderia, muito menos com urgência. Com cuidado, ela deslizou os dedos pelo tecido macio e percebeu um volume leve que não combinava com o formato habitual dos bolsos. Lentamente puxou o objeto escondido, revelando uma carta dobrada, com as pontas amareladas pelo tempo. Ana sentiu um leve tremor nas mãos ao segurá-la, uma sensação estranha de estar prestes a descobrir algo importante, algo que talvez tivesse sido guardado por anos, sem que ninguém tivesse percebido sua existência. Antes que pudesse pensar sobre o que faria em seguida, a carta escapou por entre os seus dedos e caiu aberta sobre a bancada. As palavras escritas à mão saltaram rapidamente aos seus olhos, chamando sua atenção de imediato. Mesmo sabendo que não deveria ler correspondências alheias, Ana não conseguiu evitar. As frases iniciais já eram suficientes para acelerar seu coração. As letras tremidas revelavam uma história guardada em segredo durante muitos anos, citando um nome feminino, Júlia, seguido de uma data antiga. Havia também um endereço desconhecido, anotado em um canto inferior com pressa. O papel parecia desgastado por ter sido lido e relido várias vezes, carregando um peso emocional tão forte que Ana sentiu uma pontada de dor ao imaginar o que aquilo significava para quem escreveu.
Ao terminar de ler as primeiras linhas, Ana percebeu imediatamente que aquilo não era apenas um bilhete esquecido. Tratava-se de um segredo delicado, capaz de mudar vidas. Era uma revelação importante sobre a existência de uma filha que havia sido mantida longe da família. Um amor proibido que aparentemente tinha permanecido oculto durante décadas. Ana respirou fundo, tentando controlar suas emoções. Sabia que agora carregava consigo algo muito mais sério do que qualquer coisa que tivesse encontrado antes naquela lavanderia. Aquele pedaço de papel frágil poderia alterar destinos de uma maneira inimaginável. E naquele instante, ela percebeu que precisava tomar uma decisão difícil sobre o que fazer com aquele segredo. As palavras que Ana lia na carta revelavam um segredo profundo, guardado por mais de 20 anos. A filha perdida daquele homem, Júlia, havia sido mantida distante por causa de um relacionamento proibido no passado. Ana sentiu o coração bater mais forte enquanto lia cada linha, imaginando a dor silenciosa de quem escreveu aquelas palavras. O endereço anotado com pressa no final do papel parecia ter sido escrito como um último recurso, uma tentativa desesperada de não esquecer um detalhe tão importante. Ana percebeu que aquele segredo tinha ficado escondido por tanto tempo, provavelmente por medo ou vergonha. Sentimentos fortes capazes de separar famílias inteiras. Parada no meio da lavanderia, Ana tentava entender o que deveria fazer com aquela descoberta. Ela nunca havia se envolvido na vida pessoal dos clientes antes, apenas imaginava histórias em silêncio. Agora, tinha nas mãos a responsabilidade real sobre o futuro de alguém. Seu coração estava dividido entre a ética profissional, que exigia apenas devolver o terno limpo sem mencionar a carta, e a vontade forte de ajudar a corrigir algo que claramente causava sofrimento a outras pessoas. Quanto mais Ana pensava sobre o assunto, mais compreendia que não conseguiria simplesmente esquecer o que havia descoberto naquele pedaço de papel amarelado. Movida por uma compaixão sincera e decidida a fazer o que sentia ser certo, Ana colocou cuidadosamente a carta de volta no bolso do terno e terminou de passá-lo. Depois de arrumá-lo em um cabide, ela decidiu que iria pessoalmente ao endereço daquele bilionário misterioso. Enquanto fechava a lavanderia, pensava cuidadosamente em como revelaria o que descobriu sem causar ainda mais sofrimento ou transtornos. Ao sair, sentiu novamente o frio na barriga, uma mistura de ansiedade e determinação. Naquele momento, Ana sequer imaginava que sua decisão corajosa estava prestes a levá-la para o meio de uma história ainda mais surpreendente, envolvendo segredos, revelações e consequências que ultrapassariam qualquer expectativa. Ao chegar na mansão indicada pelo endereço da etiqueta, Ana sentiu um nervosismo tomar conta de seu corpo. O local impressionava pelo luxo e pela grandiosidade, com portões altos, jardins impecáveis e seguranças atentos a cada movimento. Ela nunca havia se aproximado de um ambiente como aquele antes. Ao tocar a campainha, um homem alto, vestido impecavelmente de preto, abriu a porta com expressão indiferente. Seu olhar era frio e distante, deixando claro que sua função principal era afastar visitantes indesejados sem perder tempo com explicações. Ana respirou fundo, reuniu coragem e tentou se apresentar, segurando firmemente o cabide com o terno. O assistente ouviu impaciente o que Ana tinha a dizer, sem demonstrar nenhum interesse. Estava prestes a fechar a porta quando Ana mencionou discretamente a carta esquecida e a existência de uma filha perdida chamada Júlia. Naquele instante, a expressão rígida do homem mudou completamente, revelando surpresa e desconforto ao mesmo tempo. Ele pareceu desarmado, olhando rapidamente ao redor, como se estivesse preocupado que alguém mais pudesse ouvir aquela conversa inesperada. Ana percebeu que havia tocado em um assunto extremamente delicado, capaz de despertar emoções até em alguém tão acostumado a afastar visitantes sem qualquer esforço. Após alguns segundos de silêncio desconcertante, o assistente pediu para que ela esperasse e sumiu rapidamente para dentro da casa, retornando em pouco tempo com um ar apressado. Em silêncio, ele fez um gesto para que Ana o acompanhasse, conduzindo-a por um longo corredor decorado com obras de arte e móveis caros. Ao fim do trajeto, abriu uma porta pesada revelando um escritório impressionante, decorado com madeira escura e livros antigos nas prateleiras. Atrás de uma grande mesa estava Roberto, o bilionário misterioso e dono do terno. Seus olhos se voltaram lentamente na direção de Ana, transmitindo ao mesmo tempo curiosidade, tensão e uma ansiedade silenciosa, como se ele soubesse que aquele encontro
Era algo que poderia mudar radicalmente sua vida. Antes de descobrir o mistério por trás desse homem tão poderoso e reservado, aproveite para conferir se você já está inscrito aqui no canal. Assim, você não perde as próximas histórias emocionantes que estamos preparando especialmente para você. Roberto, um homem conhecido pela firmeza e pela postura sempre distante, permanecia imóvel atrás da grande mesa do escritório, enquanto Ana se aproximava lentamente com o terno em mãos. Seu olhar estava fixo no objeto que ela segurava, demonstrando claramente que ele já havia entendido o que acontecera. Ana, com suavidade, colocou o terno sobre a mesa diante dele, e naquele instante o homem respirou profundamente, visivelmente abalado pela situação inesperada. Aquela máscara de frieza habitual caiu rapidamente, deixando transparecer toda a angústia acumulada durante 20 anos. Roberto parecia não acreditar que depois de tanto tempo, seu segredo mais íntimo havia sido revelado justamente por uma pessoa tão simples, que sequer o conhecia até então. Sem qualquer resistência, Roberto abriu seu coração para Ana, confessando com uma voz frágil e trêmula que havia escrito aquela carta muitos anos atrás, tentando manter a lembrança viva de Júlia, sua filha que nunca havia conhecido pessoalmente. Revelou que havia sido jovem demais e covarde na época, incapaz de enfrentar a pressão da família rica que rejeitava seu relacionamento com uma mulher humilde. A culpa por ter deixado Júlia crescer longe dele sempre o acompanhou, e a carta foi sua única maneira de preservar a esperança de algum dia encontrá-la. Mesmo sendo um homem influente e poderoso agora, aquele medo da rejeição continuava vivo em seu coração, impedindo-o até aquele momento de buscar um contato real com a filha perdida. Ana sentiu seu coração apertado ao ouvir a sinceridade e a vulnerabilidade de Roberto, percebendo que o dinheiro e o poder não eram capazes de protegê-lo da dor que ele guardava há tantos anos. Movida pela compaixão e pelo desejo genuíno de ajudar, Ana ofereceu sua ajuda para localizar Júlia e trazer, enfim, a paz que aquele homem precisava. O olhar de Roberto, antes vazio e perdido, ganhou um brilho de esperança, como se estivesse enxergando uma chance real de finalmente reparar os erros do passado. Naquele exato momento, Ana percebeu que havia tomado a decisão correta em procurar Roberto, mas ela ainda não imaginava as dificuldades que viriam pela frente, nem o quanto essa busca por Júlia mudaria radicalmente sua própria vida também. Ana e Roberto começaram juntos uma busca delicada por Júlia, visitando discretamente lugares mencionados na carta. Durante esses encontros, ela passou a conhecer detalhes da vida secreta daquele homem que, apesar de toda a riqueza, vivia preso em uma solidão que jamais confessara a ninguém. Cada descoberta trazia à tona histórias guardadas, momentos que Roberto escondia profundamente, mostrando uma fragilidade inesperada. Ana escutava atentamente suas lembranças, compreendendo o peso das decisões que ele tomou no passado e o sofrimento que carregava desde então. Em meio a essas revelações, a conexão entre os dois crescia lentamente, ultrapassando qualquer barreira social ou financeira que pudesse separá-los. A cada nova etapa dessa procura, Ana sentia crescer dentro de si uma força que até então desconhecia possuir. Ela, que havia passado a vida inteira nas sombras, quase invisível na rotina da lavanderia, agora se via em uma missão importante. Em meio às dificuldades e desafios da busca por Júlia, Ana descobria talentos ocultos, uma capacidade incrível de perceber detalhes, interpretar sinais discretos e tomar decisões com segurança. Aquela mulher humilde, acostumada apenas à repetição de seu cotidiano simples, agora enfrentava situações complicadas com uma segurança que nunca havia sentido antes. Ela percebeu claramente que sua vida tinha potencial para algo muito maior do que havia sonhado, e isso alimentava sua coragem para seguir em frente. Roberto, por sua vez, também começou a sentir profundas mudanças dentro de si durante esse período. Ana lhe mostrou um mundo muito diferente daquele que conhecia, um mundo onde gestos simples e pequenas gentilezas eram valorizados de maneira única. Ele, acostumado a medir seu sucesso pelo tamanho de suas conquistas materiais, começou a compreender o verdadeiro valor de coisas que nunca havia percebido antes. A atenção genuína de alguém, o carinho nos detalhes cotidianos e a simplicidade sincera das ações de Ana. Cada momento passado com ela quebrava aos poucos a barreira rígida que ele havia construído ao longo dos anos, mostrando um lado mais humano e vulnerável do que jamais imaginara existir em si mesmo. Contudo, a jornada ainda não havia terminado,
e o destino reservava surpresas inesperadas para ambos. Enquanto Ana e Roberto seguiam a pista decisiva que os levaria até Júlia, perceberam crescer entre eles um sentimento que não esperavam. A convivência constante fez nascer uma admiração silenciosa, que ia muito além da gratidão pela ajuda mútua. Roberto via na simplicidade de Ana algo que nenhum luxo jamais havia lhe oferecido: paz e verdade. Ela, por sua vez, enxergava nele uma generosidade escondida sob a fachada de homem poderoso. Em meio às conversas e sorrisos tímidos, ambos sentiam crescer uma conexão profunda, difícil de explicar, mas impossível de negar. Um vínculo que surgia devagar, discreto, no meio do turbilhão de emoções causadas pela busca da filha perdida, trazendo uma sensação de conforto inesperado. Após uma longa procura, finalmente chegaram ao endereço correto. Júlia vivia numa casa simples, em um bairro pobre da cidade, sem a menor ideia sobre sua verdadeira história ou da riqueza que poderia herdar. Ana notou imediatamente a semelhança entre pai e filha nos traços delicados do rosto da jovem, na postura firme e até no jeito calmo com que falava. Júlia, que crescera enfrentando dificuldades constantes, trabalhava duro para sustentar a si e sua pequena família. Apesar das adversidades, mantinha uma dignidade que surpreendeu tanto Ana quanto Roberto, mostrando força e humildade em cada gesto, em cada palavra. A visão daquela cena comoveu profundamente Roberto, que percebeu o quanto havia perdido em tantos anos de ausência. O encontro foi intenso, carregado de uma emoção que tomou conta do ambiente. Júlia olhava desconfiada para o homem desconhecido que lhe contava uma história surpreendente sobre sua origem, enquanto Roberto tentava controlar as lágrimas que insistiam em cair. Aos poucos, a desconfiança inicial deu lugar a uma compreensão mútua, onde as mágoas e ressentimentos guardados por tantos anos se dissolveram lentamente. Ali mesmo, em meio às lágrimas silenciosas e sorrisos tímidos, pai e filha deram os primeiros passos para uma reconciliação sincera e profunda. Porém, em meio a essa reunião tocante, algo inesperado estava prestes a acontecer, colocando tudo em risco novamente. Enquanto observava Roberto e Júlia trocarem sorrisos emocionados e abraços sinceros, Ana sentiu uma felicidade genuína por fazer parte daquele momento especial. Porém, logo em seguida percebeu um sentimento estranho surgindo em seu peito. Uma sensação de vazio tomou conta dela, trazendo dúvidas sobre qual seria o seu papel dali para frente. Talvez sua missão já estivesse concluída e fosse a hora de voltar para sua rotina silenciosa na lavanderia. Era difícil aceitar que toda aquela aventura e emoção chegariam ao fim tão rápido, deixando apenas lembranças que logo se tornariam distantes. Aquele pensamento incomodou Ana profundamente, fazendo-a refletir sobre os caminhos inesperados que sua vida tinha tomado desde o dia em que encontrou a carta perdida. Antes que pudesse se afastar silenciosamente, Roberto se aproximou dela com um convite inesperado. Ele a chamou para um jantar especial naquela noite, deixando claro que não era uma forma de agradecimento pelo que ela fizera, mas algo bem mais pessoal. Ana sentiu um frio na barriga ao perceber a sinceridade nas palavras dele e aceitou timidamente, tentando disfarçar o coração acelerado e as mãos trêmulas. Durante toda a tarde, ela pensou em como seria aquele encontro, imaginando cenários diferentes enquanto terminava suas tarefas na lavanderia. Pela primeira vez em muitos anos, sentia-se realmente ansiosa com algo que não fosse apenas seu trabalho rotineiro. A expectativa era grande, mas também havia receio. O que aquele homem poderoso poderia querer com uma pessoa tão simples como ela? No restaurante, os dois se surpreenderam ao perceber que, apesar das origens tão diferentes, possuíam afinidades profundas e sonhos muito parecidos. Durante horas conversaram sobre tudo e sobre nada, compartilhando histórias pessoais e momentos íntimos com uma naturalidade que ambos nunca haviam experimentado antes. Roberto, conhecido por sua postura fria, mostrava uma gentileza autêntica que fez Ana esquecer completamente quem ele era e o quanto sua vida estava distante daquela realidade luxuosa. No final da noite, enquanto saíam juntos pela porta do restaurante, uma sensação de conforto e cumplicidade os envolveu. Um arrepio correu pela sua espinha ao perceber que talvez essa história ainda não estivesse realmente terminada. Ana passou os dias seguintes refletindo profundamente sobre tudo o que acontecera, percebendo que sua vida não precisava se resumir à rotina silenciosa e discreta da lavanderia.
Incentivada por Roberto, que desde o encontro no restaurante demonstrava total apoio às suas ideias, ela começou a planejar o futuro com entusiasmo renovado. Decidiu colocar em prática sonhos antigos, antes considerados impossíveis para alguém com uma vida simples e sem muitas oportunidades como ela. Agora, as possibilidades pareciam infinitas, e Ana estava determinada a agarrá-las com coragem. Com a ajuda cuidadosa e discreta de Roberto, ela começou a esboçar planos concretos para abrir um negócio próprio, algo que valorizasse suas habilidades e lhe permitisse finalmente expressar quem ela realmente era. Você já viveu uma situação onde descobriu talentos ou uma força interna que não imaginava ter? Compartilhe aqui nos comentários se você ou alguém que conhece já passou por algo parecido. Vou adorar saber sobre a sua história também. Ao mesmo tempo, Júlia acompanhava de perto as mudanças que aconteciam na vida do pai e de Ana. Inicialmente cautelosa, logo percebeu que Ana havia se tornado uma parte essencial, não só da felicidade de Roberto, mas também da dela própria. Sentindo que essa conexão especial trazia segurança e alegria à sua família recém-descoberta, Júlia fez questão de demonstrar seu apoio incondicional ao relacionamento crescente entre seu pai e aquela mulher simples e tão cheia de determinação. A cumplicidade entre as duas aumentava diariamente, fortalecendo ainda mais os laços que haviam surgido tão inesperadamente. Ana agora percebia que seu papel na vida daquela família ia muito além do acaso inicial e se sentia cada vez mais acolhida por eles. Foi então que Ana tomou a decisão mais significativa de sua vida até aquele momento. Com o coração cheio de coragem e determinação, escolheu definitivamente deixar a lavanderia para trás, abraçando um futuro onde suas escolhas seriam guiadas por seus próprios desejos e sonhos, e não mais apenas pelas necessidades da rotina diária. Com apoio discreto, porém constante, de Roberto, Ana conseguiu alugar um pequeno espaço em um bairro movimentado da cidade para abrir seu próprio negócio, onde poderia mostrar todo o seu talento e criatividade. Porém, enquanto arrumava as últimas caixas no novo local, Ana recebeu uma ligação inesperada que faria seu coração disparar mais uma vez, revelando que a tranquilidade ainda não estava totalmente garantida e que novos desafios estavam prestes a surgir em sua vida. A voz do proprietário do imóvel soava firme e decidida do outro lado da linha, informando a Ana que o local que ela acabara de reformar com tanto esforço precisava ser devolvido imediatamente. Seu coração apertou com força, enquanto ela tentava entender o motivo daquela reviravolta inesperada. O sonho que parecia finalmente estar ao seu alcance desmoronava rapidamente, deixando-a confusa e perdida diante da repentina ameaça ao seu futuro. Sem ter ideia de como resolver aquela situação urgente, Ana se viu novamente presa em um momento de fragilidade e dúvida. Ela não imaginava que aquela ligação seria o início de uma nova prova de coragem, que colocaria à prova tudo aquilo que vinha conquistando nos últimos tempos. Percebendo o abalo profundo em Ana, Roberto não demorou para agir. Sem hesitar, utilizou sua influência e seus contatos para resolver rapidamente aquela situação complicada. Decidido a proteger o sonho de Ana e garantir sua felicidade, ele entrou em contato diretamente com o proprietário e fez uma proposta irrecusável, adquirindo definitivamente o imóvel. Assim, em questão de poucas horas, Ana viu a ameaça se transformar em uma oportunidade única. Roberto não só se tornara dono do local, como decidiu participar ativamente do empreendimento, oferecendo-se como sócio para assegurar que ela tivesse segurança e tranquilidade para desenvolver seu negócio sem preocupações futuras. Ana se sentiu novamente fortalecida por aquele gesto inesperado e generoso, entendendo que poderia contar com ele em qualquer circunstância. Roberto, profundamente mudado por todas as transformações que vinham acontecendo em sua vida, tomou uma decisão ainda mais surpreendente. Optou por reduzir consideravelmente seu ritmo intenso de trabalho, algo impensável pouco tempo antes. Queria dedicar mais tempo às duas mulheres que tinham mudado completamente seu jeito de ver a vida, Júlia e Ana. Para marcar definitivamente aquela nova fase, organizou uma grande celebração familiar que seria muito mais que um simples reencontro. Decidiu aproveitar o casamento de Júlia para anunciar oficialmente sua paternidade diante de amigos e familiares. Enquanto preparava-se para aquele dia tão especial, Roberto guardava ainda outro segredo que revelaria durante a festa, algo que causaria emoção intensa e marcaria para sempre todos que estivessem presentes. Ainda durante aquela noite tão especial, diante dos olhos atentos de familiares e amigos reunidos,
Roberto surpreendeu todos ao fazer algo completamente inesperado. Com voz firme e olhar cheio de emoção, pediu Ana em casamento, deixando-a sem reação por alguns segundos. Ela sentiu o rosto queimar de surpresa, enquanto os convidados, entre sorrisos e aplausos entusiasmados, demonstravam o quanto aquela declaração tinha tocado o coração de todos. Mas Roberto, sensível ao momento especial da filha, rapidamente redirecionou a atenção dos presentes para Júlia, garantindo que a noite continuasse sendo dela. Ana sorriu discretamente, profundamente comovida, percebendo naquele instante o poder incrível daquele acontecimento tão simples, iniciado no dia em que lavara um terno e encontrara por acaso aquela carta esquecida. Ana, que antes vivia uma rotina calma e previsível, agora via sua vida transformada radicalmente por acontecimentos que pareciam obra do destino. Antes, seus dias eram feitos de tarefas repetitivas na lavanderia, sempre iguais, sem grandes expectativas ou emoções. Agora, ela encontrava sentido e propósito em cada manhã, envolvida em um relacionamento repleto de afeto, cuidado e respeito, algo que jamais imaginara para si mesma. Sua existência, antes apagada e discreta, agora tinha uma nova direção, iluminada pela alegria contagiante que sentia ao lado de Júlia e Roberto, formando uma família improvável, unida por laços inesperados que mudaram completamente o rumo de suas histórias. E naquele momento especial ao lado de Roberto, Ana percebeu com clareza como detalhes pequenos e aparentemente insignificantes podiam causar mudanças profundas e duradouras na vida de alguém. Bastou uma carta esquecida, uma decisão corajosa e o encontro improvável de mundos tão diferentes para criar uma história que nem ela mesma poderia ter imaginado. Ao segurar as mãos firmes de Roberto, sentindo segurança e felicidade como nunca antes, Ana soube que aquele acaso tinha transformado tudo ao seu redor para sempre. Ela compreendia que dali para frente cada novo dia teria sabor especial, preenchido por desafios, emoções e a certeza profunda de que juntos poderiam enfrentar qualquer coisa que a vida colocasse diante deles. Ana e Roberto seguiram juntos, descobrindo o prazer de compartilhar momentos simples e cotidianos, repletos de cumplicidade e carinho genuíno. Os dias passaram a ter um ritmo tranquilo, mas sempre recheados de pequenas alegrias e sorrisos espontâneos que antes eram raros em suas vidas. As manhãs começavam com conversas leves durante o café, e as noites traziam planos, sonhos e confidências que antes não tinham espaço para florescer. Juntos, mostraram ao mundo que não existem barreiras fortes o suficiente para separar duas almas conectadas pelo destino, provando ainda mais claramente que os maiores milagres podem nascer dos gestos mais simples e inesperados. A história vivida por Roberto e Ana rapidamente se tornou exemplo para muitas pessoas que acompanharam sua trajetória. Amigos e familiares passaram a olhar a vida com outros olhos, percebendo que coragem, determinação e um toque de compaixão são capazes de criar caminhos nunca antes imaginados. Eles inspiraram quem estava ao seu redor a sair da rotina, a desafiar medos antigos e a enfrentar o novo com o coração aberto. Até Júlia, que reencontrara o pai depois de tanto tempo, sentia-se profundamente agradecida por testemunhar tamanha transformação. A vida comum deles havia se tornado extraordinária, não por causa da fortuna ou status, mas pela capacidade de amar intensamente e agir com ousadia frente ao inesperado. E tudo havia começado naquele dia, aparentemente comum, em que um homem misterioso entrou na lavanderia com um terno para limpar. Ana não tinha ideia do impacto gigantesco que aquele simples pedido teria em seu futuro, mas agora compreendia plenamente o quanto a vida guarda segredos preciosos para aqueles que têm a coragem de dar um passo em direção ao desconhecido. A transformação não vinha apenas das grandes decisões, mas sobretudo da capacidade de enxergar beleza e possibilidades nos detalhes mais sutis do cotidiano. Ana sorriu serenamente, segurando a mão de Roberto, com a certeza plena de que estava pronta para abraçar tudo o que a vida ainda tinha a oferecer, sabendo que tudo podia mudar outra vez com a mais inesperada das situações. Esta história emocionante chegou ao fim, mas antes de ir embora, você já pensou como uma pequena ação pode transformar vidas para sempre? Se você se identificou com essa jornada, aproveite agora a tela final para curtir o canal e acompanhar mais histórias poderosas como esta. Também selecionamos especialmente para você um vídeo recomendado.
cheio de emoção e reviravoltas inspiradoras. E não para por aí. Preparamos ainda uma coletânea com outras narrativas que certamente vão tocar profundamente seu coração. Basta clicar na tela e continuar se surpreendendo com histórias reais de vida e superação. Até breve no próximo vídeo, onde novas experiências emocionantes e inesquecíveis esperam por você.